vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso precisa ser festejado cada dia, irmãos, com muita música, com muita festa, um sorriso e com a alma jubilosa. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu quero ler um texto com vocês, para poder ter uma forma sucinta e compartilhar algo que nessa manhã Deus falou ao meu coração e tem tudo a ver com uma adoração. Eu acredito que nós realmente precisamos nos exercitar nisso. A gente precisa ter alguma oportunidade como essa de poder cantar, e cantar mesmo, de poder celebrar, e celebrar mesmo, de chorar na presença de Deus e derramar nossa alma diante do Senhor. Essa é uma excelente iniciativa do nosso pastor Mário, né? E eu fico feliz de poder cooperar nesse sentido. Quem encontrou, diga amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu estou com uma linguagem moderna, mas o sentido é o mesmo, amém? Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha um corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Amém? Vamos orar. Senhor, como é bom estar na tua presença, em comunhão com os irmãos, em festa, proclamando as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, Senhor, queremos que o Espírito Santo nos conduza a uma meditação na tua palavra, e que isso edifique a nossa vida e que o teu nome seja glorificado também nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pois é, nós sabemos, irmãos, que a lepra naquele tempo era algo realmente muito sério, uma doença contagiosa e gravíssima, incurável. Hoje a gente está aí numa evolução tão grande da medicina e a hanseníase tem cura, mas era realmente uma doença que aterrorizava as pessoas na época, causando aí uma deterioração nos dedos, na pele, desfigurando as pessoas e trazendo realmente um pânico na vida daqueles que viviam naquele tempo, porque o leproso ele era considerado alguém amaldiçoado. E a gente está diante de um homem que tinha lepra. E eu estava essa manhã dando uma analisada na vida desse homem, e eu pude perceber o quanto ele viveu uma vida cheia de negações. Eu poderia dizer que a sua vida era uma negação, porque, em primeiro lugar, ele recebeu um não em relação à sua própria pessoa, à sua dignidade por si mesmo, porque, como eu falei, o leproso ele era considerado alguém amaldiçoado, ele não podia olhar para o espelho e se ver com alegria. Ele também recebeu um não no que tange a seu relacionamento com a sua esposa, porque uma vez leproso não podia mais estar perto da mulher que amava.
Eu não sei se ele era casado ou se era solteiro, mas se ele era solteiro, ele desejaria casar. Mas pelo fato de ser leproso, não poderia também ter alguém. Se tinha, não poderia mais estar perto da sua amada. E ele recebeu mais esse não. Também não poderia estar perto da sua família, porque uma vez leproso, não poderia conviver com a sua família. E também recebeu um outro não, porque não poderia estar perto dos seus amigos. Seu relacionamento fraternal também não poderia existir mais. Não poderia também ter um relacionamento a nível profissional, porque uma vez leproso, ele não poderia trabalhar, conviver com as pessoas no seu trabalho. Uma vez leproso também, ele não poderia ter uma vida social, de forma ampla. Uma vez leproso, ele não poderia também ter sonhos, planos, porque a sua vida tinha um tempo contado. E esse texto, ele se torna surpreendente, como a gente acabou de cantar aqui, porque fala de alguém que teve um encontro com Jesus. E quando a gente encontra Jesus, a gente sempre vira um ex alguma coisa, né? Eu acho que a gente está aqui exatamente por isso, porque nós somos um ex alguma coisa. Eu discordo de alguns epígrafes da Bíblia, porque essa não é a história do leproso, mas é a história de um ex-leproso, de alguém que encontrou Jesus e foi curado. E o texto diz que ele recebeu vários não, mas porque tomou uma certa iniciativa no dia, ele recebeu um sim que anulou todos os não da sua vida. Veja o que diz o versículo 12. Diz o seguinte: certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim. Diga comigo: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem. Ele recebeu o sim de Jesus, e esse sim de Jesus dissipou todos os não da sua vida. E ó, glória. Glória. Isso é maravilhoso. Glória. E uma pergunta chave que vai abrir aí o ponto em que eu quero chegar é: qual foi a atitude que ele tomou que desencadeou esse sim que o libertou de todos os nãos que afligiam a sua vida? E aí a gente vai dar uma analisada no versículo 12 e destacar algumas atitudes que ele tomou que tem tudo a ver com uma verdadeira adoração. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, como está escrito no versículo 12, quando viu Jesus. Diga comigo: Quando viu Jesus. Contemplação. A contemplação é um elemento indispensável na adoração e proporciona para a gente bênção. O texto diz que todo o panorama da sua vida mudou a partir do momento em que ele viu Jesus. Aí começa um processo de mudança na sua vida, a partir do momento que ele olhou para Jesus. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 5, nós lemos hoje: olhai para mim e sede iluminados. Isaías 45, o Senhor falou: olhe para mim e seja salvo. Em Hebreus capítulo 12 a gente sabe, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Um dos elementos mais importantes na adoração é a contemplação. A Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E todas as vezes que a gente dá uma lida em Apocalipse, a gente vai ver os seres celestiais diante do Senhor, adorando. E nós podemos, em espírito, fazer ver, contemplar o Senhor. É interessante que, etimologicamente, o significado da palavra homem quer dizer aquele que olha para cima. Aquele que olha para cima. Portanto, nós fomos criados para isso, para contemplar o Senhor. E quando a gente contempla o Senhor, é incrível que todos os nossos temores, todos os nossos medos, toda a tristeza e toda a desesperança vai embora. Nosso coração se enche de fé.
O texto diz: quando viu Jesus. Quando viu Jesus. Sabe, o importante nesse momento de adoração a gente praticar a contemplação. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: feche seus olhos. Porque me parece que quando a gente está de olhos fechados, a gente tem assim uma facilidade maior de nos concentrar e de perceber a grandeza e a beleza do Senhor. Amém. E nessa noite haja contemplação entre nós. Nós possamos perceber o quanto Jesus é poderoso, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele é lindo e cheio de graça. Amém? Amém? Amém. Olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. O texto diz: quando viu Jesus. Em segundo lugar, se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão. Se ajoelhou diante dele e encostou o rosto no chão. Outra coisa que a gente precisa viver todo o tempo, e esse também é um dos pontos fundamentais na adoração, é a humildade. É se humilhar diante de Deus. Importante isso. A gente sabe como isso é abençoador. Muitas pessoas não entendem o significado de ser humilde, de se humilhar. Não é você se rebaixar, mas é você se posicionar de maneira correta. É ser o que é. É perceber que Deus está acima e que o seu irmão está em igualdade com você. Isso é ser humilde. É perceber que Deus é maior. E em segundo lugar, é perceber que o seu irmão é igual a você. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com essa consciência. Primeiro, diga comigo: Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Não podemos de maneira nenhuma estar diante de Deus com o coração altivo. Não podemos entrar aqui de maneira equivocada, ensoberbecidos, cheios de vaidade, de engano no coração. É preciso se apresentar diante dele com humildade e declarar: Tu és maior. Amém. Tu és maior que eu, Senhor. Amém. Tu és grande, Senhor. E não esquecer o irmão. Dizer: irmão, nós estamos nivelados pelo Senhor Jesus. Somos iguais. Não pode haver também uma arrogância no procedimento da adoração com relação ao nosso irmão. Nós precisamos nos enxergar como iguais, como carentes da graça de Deus, mas também como abençoados por Cristo Jesus. Amém? O texto diz que ele se humilhou, que ele se prostrou diante do Senhor. Não foi apenas um movimento físico, uma postura, mas era algo que estava dentro do seu coração, que se tornou visível, mas era algo que estava no seu coração, a consciência de que Deus era muito maior e digno de ser honrado. A palavra temor precisa voltar a ser vivenciada no nosso culto, na nossa vida. Amém. Temor é a consciência da grandeza de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus. É lindo quando a gente lê o livro de Atos, que ele diz: em cada alma havia temor. E eu pergunto para você nessa noite: há temor no teu coração? A consciência da grandeza e da santidade de Deus na sua vida nessa noite? É por isso que nós devemos chegar diante dele conscientes de que ele é santo, de que ele é Deus, de que ele é maior. Amém? Amém? É lindo quando a igreja se reúne. E esse fenômeno ele é espontâneo. É algo que parte do Espírito, é o Espírito que nos impede. E de repente a gente ouve um lá atrás, um na frente daquela: Senhor, tu és grande, Senhor, tu és santo, santo é o Senhor, grande é o Senhor. A percepção
no trono de Deus. É se humilhar. E a Bíblia diz que esse é um excelente caminho para ser abençoado. Esse é o verdadeiro procedimento, faz parte do protocolo de um verdadeiro adorador. Contemplação, humilhação. É chegar quebrantado. A Bíblia diz que há um coração quebrantado, ele não resiste. Importante isso, irmãos. Eu quero destacar algumas palavras aqui. O texto diz que ele se encostou no chão, digo comigo, me pediu. Veja o discernimento de quem era Deus. Ele não determinou. Ele pediu. Ele está vendo, teve uma inversão. Parece que as pessoas perderam a noção de quem é Deus. Porque não há contemplação. E quando não há contemplação, não há humilhação. Mas aquele homem, ele olhou para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, ele pôde claramente perceber quem ele era. Ele disse: por favor, me ajude, Senhor. Outra palavra, e comigo, Senhor. A palavra Senhor em grego quer dizer proprietário. O Senhor é o dono. O Senhor é quem manda. O Senhor é o chefe. O Senhor é que é grande. Senhor, Quírios, proprietário. Está reconhecendo a divindade do Senhor Jesus. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é onipotente. E eu te peço, me ajudar. Aleluia! Aleluia! Importante a gente chegar à presença de Deus com essa consciência de quem é o Senhor. Isso é curador, isso é abençoador. Porque se Ele é o proprietário, Ele é o meu dono, Ele vai cuidar. Senhor. E na sequência, o texto diz: eu sei que o Senhor pode. Repita comigo. Eu sei que o Senhor pode. Fé. Outro elemento indispensável para uma verdadeira adoração. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todo aquele que crê em Deus saiba que Ele é galardoador daqueles que buscam. Crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que o Senhor pode. Interessante que o problema que ele tinha não tinha cura. A doença que ele tinha era incurável. Era impossível. E ele disse: eu sei que o Senhor pode. Amém? Eu não sei qual é o seu problema, mas você precisa chegar aqui dizendo: eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Isso é exercer fé. Eu estou passando por uma grande guerra, mas eu sei que o Senhor pode. Amém? Fé. 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 E o texto, na sequência, diz: eu sei que o Senhor pode, se quiser. Se quiser. Eu quero destacar isso aqui, encerrar aqui, porque ele tomou uma atitude também pedagógica para todos nós hoje. Porque o texto diz que ele se rendeu à soberania de Deus. Se quiser. Eu não quero que seja feita a minha vontade, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Eu vim aqui hoje para viver a tua vontade, para buscar a tua vontade. Meu Deus, como muitos têm desaprendido fundamentos bíblicos tão básicos, de que Deus, Ele é soberano, e que os seus caminhos e os seus planos são mais altos e perfeitos. E nós devemos, se sábios somos, buscar a vontade de Deus para nós. Eu vi uma frase que parece
nos chocar. Uma frase de John Stott, ele disse que Deus não ouve a nossa oração, Ele faz a sua vontade. Como assim? É porque a nossa oração deve estar totalmente rendida e conectada com a vontade. Amém. Jesus nos ensinou a orar isso. Quando orares, para eles assim: Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Adorar a Deus é buscar a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E nós devemos estar preocupados com isso, buscar isso, porque o plano de Deus é sempre melhor. A vontade de Deus é sempre melhor. Muitas vezes a gente subestima a Deus, muitas vezes a gente não conhece Deus, porque Deus ele só quer o melhor para nós. Às vezes a gente faz planos, mas como disse Salomão, a resposta certa, a resposta boa vem do Senhor. E a gente deve buscar constantemente a vontade de Deus. Ele disse: se o Senhor quiser. E ele se surpreende com isso. Isso é muito bom para nós. A gente se deparar com esse texto e ouvir Jesus dizendo assim: sim, eu quero, você está curado. Isso revela a Deus, revela o coração de Deus e nos faz perceber o quanto o nosso Deus ele é cheio de graça, cheio de amor, está interessado no nosso bem. Portanto, vale muito a pena buscar a vontade de Deus, se render à soberania de Deus e voltar a orar assim: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Compartilhar com os irmãos e dizer: olha, eu estou aqui para buscar a vontade de Deus. É isso que eu quero. Eu estou hoje no altar do Senhor renunciando os meus desejos e as minhas vontades. Eu quero perseguir os propósitos de Deus para mim. O verdadeiro adorador tem esse anseio, tem esse compromisso, tem essa prioridade de buscar a vontade de Deus. E se surpreende com isso. É abençoado por isso. Contemplação, humilhação, fé e rendição à soberania de Deus são elementos fundamentais numa adoração que agrada a Deus. E uma adoração que flui sobre nós bênçãos, traz consequências de bênção para a nossa vida. Eu, quando olho para esse camarada, eu aprendo muito sobre a adoração. E nós estamos aqui para desenvolver isso mesmo, desenvolver em nós o espírito verdadeiro adorador. Amém?